Código do Consumidor muda e facilita a negociação de dívida. Estados Unidos anuncia sanções a autoridades cubanas. TCU cobra medidas para atualizar ITR. Estas e outras notícias você acompanha agora no Eleva News. Bom dia! Hoje é sexta-feira, 23 de julho. Meu nome é Pedro Lixter e este é o Eleva News, o podcast com as informações mais relevantes para começar bem o seu dia. Código do Consumidor muda e facilita a negociação de dívida. Em vigor há menos de um mês, a lei do superendividamento poderá ser uma saída para os 30 milhões de brasileiros que têm mais da metade da renda comprometida com dívidas. A norma cria uma espécie de recuperação judicial para pessoas físicas e força os credores a se sentarem à mesa para negociar. Estados Unidos anuncia sanções a autoridades cubanas. O governo do presidente americano Joe Biden anunciou ontem a sanção contra autoridades de Cuba, acusadas de estarem envolvidas na repressão aos protestos registrados na ilha no início do mês. Os alvos das medidas foram o ministro da Defesa de Cuba, Álvaro López Miera, e o comandante da Brigada Especial Nacional do Ministério do Interior, acusada pela Casa Branca de ser responsável por conduzir a repressão contra os cubanos. TCU cobra medidas para atualizar ITR. O Tribunal de Contas da União divulgou parcialmente procedente denúncia do Instituto Escolhas, que cobra da Receita Federal a atualização da tabela de rendimentos mínimos da pecuária, base para o cálculo do Imposto Territorial Rural, elaborada em 1980, com dados do Censo Agropecuário de 1975. O TCU reconheceu a defasagem, mas considerou que o fisco tem adotado ações para corrigir o problema. Segundo a denúncia, a revisão da tabela elevaria a arrecadação do imposto a 14,3 bilhões em 2019. O ITR arrecadou 1,8 bilhão. Comércio Estados Unidos-China dispara apesar das tarifas e tensão. O comércio de bens entre China e Estados Unidos é o mais intenso dos últimos anos, como se a guerra tarifária e a pandemia nunca tivessem ocorrido. 18 meses após o governo Trump ter assinado o acordo comercial com a China, o déficit comercial dos Estados Unidos não diminuiu. A maioria das tarifas ainda está em vigor e não houve abertura de negociações sobre as questões econômicas. O pacto serviu como uma trégua. Empresas abertas ainda não se adaptaram à LGPD. A maioria das companhias de capital aberto não se adaptou à Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Levantamento do escritório JPN Advogados mostra que 59% das empresas listadas na Bolsa não designaram, até o momento, o profissional responsável para fazer a comunicação entre a empresa e o dono dos dados pessoais. Caso não entendam as normas, as companhias podem sofrer sanções a partir de 1º de agosto. Essas foram as notícias de hoje. Acompanhe a Eleva pelas redes sociais. Hoje é sexta. Até semana que vem. Tchau, tchau.